cuidado com as conexões. Uma orientação como mapa, mas a direção e o governo, a fim de manter-se firme no caminho, são do caminhante. O caminho é o do meio. Disso, também já se é sabido. O ideal, para sobreviver, tudo fará para desorientar o caminhante que, uma vez desviado, perde-se do final. Que se dê uma oportunidade a isso. Ao obstinar-se, o ser terá os olhos do céu e da terra, a guiá-lo. A jornada, parece ser dos raros e dos loucos, que já compreendem a irrealidade de um universo, cujo verso, paradoxalmente, existe. Transitar nesse verso, incógnito e invisível ao universo, respeitando seus ímpetos de sobrevivência, compreendendo as leis que o mantêm, é uma jornada solitária, e assim necessária. Jornada, também solitária, no paradoxo de nunca se estar só. Eis porque, o verbo se conjuga apenas na primeira pessoa. Porque o eu único, é múltiplo. Os olhos que viam, são qualificados. Os ouvidos que ouviam, são qualificados. Os sentidos que sentiam, são qualificados. O império fechado, tem entrada aberta. O rei, é real. As pistas no caminho, ali estão, para levar ao lugar certo. É preciso saber ler os textos, com os olhos de quem escreveu. Existem textos, muitos chamados sagrados, nos quais, a perpetuação das construções históricas, e da própria história contada, que são componentes fundamentais, para sustentar os próprios textos, e as coisas que eles representam. A história mal compreendida, afasta o buscador. Compreender de forma correta, é ter a visão do autor. Há textos, cuja visão da intenção do autor, quando bem compreendida, faz com que aqueles textos sejam descartados, por serem desorientações explícitas, de um cúmplice involuntário. Há textos, que se apoiam nos originais, mas são desvirtuados de forma proposital, mesmo que involuntariamente. Ler o texto, com a visão da intenção do autor, desmistifica o texto, e explicita o objetivo. As chaves se multiplicam, nos textos escritos para orientar, mas também estão ocultas, nos textos voltados à desorientação. A sabedoria, usa as suas máscaras. No chamado Novo Testamento, por exemplo, apesar dos exageros, só há uma única orientação, que corrobora outros tantos textos, que mostram esse mesmo, assim chamado, ensinamento. A boca do personagem fala, porém, a informação que se quer passar, vem de um autor com grande conhecimento, e muito bem intencionado. Por maior divindade e sobrenaturalidade, que se queira colocar nisso, o objetivo é explícito, e vem de um autor generoso. É assim, que deve ser visto, como uma pista, como uma orientação. Olhar, com a visão da intenção do autor, torna as coisas claras. As traduções, complementações, interpolações e interpretações dão apoio às construções das sociedades, ao se apropriarem do conhecimento original, para dar sustentação aos direcionamentos de comportamentos e de ideias escravizadoras dos seres e daquelas sociedades. Que se coloque sabedoria no olhar e no ler. Os textos alquímicos pedem leituras diversas. São compreensíveis pela continuidade. Parecem proteger-se nas metáforas e alegorias.